Olá, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente começa os nossos estudos no capítulo 4, dedicados à Europa. Se vocês bem se lembram, a Europa é uma partezinha de uma grande massa continental chamada Eurásia, que a gente estudou lá no terceiro capítulo. Só que lá no terceiro capítulo a gente estudou os aspectos físicos dessa grande massa continental. Então, nós temos clima, relevo, hidrografia, vegetação, certo? Agora, no capítulo 4, a gente vai estudar a Europa, mas estudando alguns aspectos econômicos, sociais, políticos e até mesmo históricos do continente europeu, certo? Atualmente, a gente utiliza algumas definições da Europa para poder atribuir algumas características a ela. Então, na mídia, nos livros, até mesmo na internet, nas redes sociais, a gente ouve falar em Europa Oriental e Europa Ocidental. Classificação essa que é diferente daquela que nós vimos no segundo capítulo da apostila. Lá a gente viu que um país considerado ocidental é um país que recebeu influências culturais, linguísticas, religiosas de alguns países europeus, né, e que permanecem utilizando essas influências até os dias de hoje, né? Só que quando a gente vai falar da Europa, Europa Oriental e Ocidental, eu não estou falando da sua posição geográfica, e sim em relação a alguns acontecimentos que aconteceram lá durante o século XX, certo? Bia, mas o que aconteceu no século XX? Durante o século XX, a Europa vivia um cenário em que alguns países estavam sedentos por poder. Então havia busca por colônias, expansão de território, imperialismo político e econômico sobre outras nações, e isso fez com que no início do século XX tivesse um grande conflito dentro do continente europeu, que foi batizado de Primeira Guerra Mundial. Então, no ano de 1914, começou a Primeira Guerra Mundial e terminou no ano de 1918, certo? Dentro da Europa foram formadas algumas alianças militares entre alguns países, para que, se um fosse atacado, outros países pudessem ajudar esse atacado a se defender, certo? Então, quais eram os grupos formados na Primeira Guerra Mundial? O primeiro grupo foi chamado de Tríplice Entente, certo? A Tríplice Entente era formado pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. O outro grupo formado na Primeira Guerra Mundial era chamado de Tríplice Aliança. Esse grupo da Tríplice Aliança reuniu países como a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Itália, que no ano seguinte, 1915, passou ali para o lado da Tríplice Entente, que foi o grupo vencedor dessa Primeira Guerra Mundial, certo? Mais tarde, motivado pelos mesmos motivos da Primeira Guerra Mundial, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ainda no século XX, certo? Então, a Segunda Guerra Mundial teve início no ano de 1939 e acabou no ano de 1945. Ela se organizou mais ou menos no mesmo esquema que a primeira, através de alianças, de acordos militares. Então, foram formados dois grupos militares na Segunda Guerra Mundial. O primeiro foi chamado de Eixo. Então, o eixo era composto pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. O grupo dos aliados era formado pela Inglaterra, pela França, União Soviética e Estados Unidos, ok? Não se preocupe em tentar entender como que começou, por que tinha esse aquele país, tá? Não se preocupa com isso, que você vai estudar isso em história esse ano. Mas você tem que entender que no início do século XX, a Europa passou por essas duas grandes guerras. E no caso da Segunda Guerra, os aliados saíram vencedores e a Segunda Guerra também teve duas situações que foram bastante marcantes para o continente europeu e para o resto do mundo. O primeiro, que eu não preciso nem tentar explicar muito o que é, foi o nazismo. O nazismo foi uma ideologia de supremacia racial que começou ali na Alemanha, que tentava conquistar cada vez mais áreas para um chamado espaço vital alemão, certo? E outra coisa que aconteceu, que chama a atenção dentro da Segunda Guerra Mundial, foi o uso das bombas atômicas, né? A de Hiroshima e de Nagasaki, que foram decisivas para que a Segunda Guerra Mundial, logo em seguida, acabasse. Pois bem,
Logo que a Segunda Guerra Mundial acaba, a gente percebe que aquelas potências europeias, elas estavam muito fragilizadas, né? Porque o palco onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial foi a própria Europa. Então a população, muitas dessa população morreu. Muito do que se tinha como matéria-prima foi utilizado para abastecer a guerra. As indústrias estavam destruídas ou sem mão de obra, sem matéria-prima. Então aquelas potências até a Segunda Guerra Mundial, elas se veem bastante enfraquecidas nesse momento, mesmo aqueles que saíram vitoriosos da guerra, não é? Só que, por outro lado, a gente vê um país que estava ali do lado dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, que não era palco da guerra. Quem que era? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está separado da Europa por um oceano, o Oceano Atlântico. Embora ele tenha tido muitos gastos com a Segunda Guerra Mundial, ele não foi palco. Então, ele pouco sofreu consequências negativas com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ele saiu fortalecido politicamente e, claro, geopoliticamente. Todo mundo reconhecia a força que os Estados Unidos tinham. E do outro lado, um outro país também saiu fortalecido da Segunda Guerra Mundial, que é a União Soviética. Por que ela saiu fortalecida? Embora tenha sido o país que mais perdeu pessoas, de todos que estiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial, foi da União Soviética o maior número de mortos. Foi a União Soviética que auxiliou a expulsão dos nazistas da porção oriental da Europa, né? Então ela conseguiu garantir uma influência muito grande sobre esses países aos quais ela tinha essa influência. E aí quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que o mundo tem dois polos de grande influência. Aqui da América, a gente tem os Estados Unidos e a gente tem lá na Eurásia a Rússia ou a União Soviética, certo? Só que qual que é a grande questão? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, esses dois países, que eram os dois países mais fortalecidos econômica e politicamente no nosso planeta, adotavam sistemas políticos diferentes, antagônicos. Os Estados Unidos adotavam e defendiam o capitalismo e a União Soviética adotava e defendia o socialismo, certo? E o que a gente observa disso daí? Que esse período todo, após a Segunda Guerra Mundial, e foi um período que durou até o ano de 1991, o mundo era chamado de bipolar. Por que mundo bipolar? Porque agora a gente tem dois polos de influência econômica no mundo. De um lado, União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos, certo? Esse período, também conhecido como mundo bipolar, de 1945 até 1991, ficou conhecido também como Guerra Fria, porque foi uma disputa no campo ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois nunca tiveram um embate armado diretamente, mas eles sempre apoiavam disputas armadas, conflitos que existissem ao redor do globo. Tá? Então, mesmo que houvesse aquela corrida armamentista, corrida espacial, a União Soviética nunca atacou diretamente os Estados Unidos e vice-versa. Tá? Sempre que houvesse algum conflito no mundo, cada um apoiava uma parte, visando mostrar qual que era o grupo mais influente, capitalista ou socialista, ok? E com a Europa, essa influência foi muito forte. O que aconteceu? Aqueles países que a União Soviética conseguiu expulsar o exército nazista ficou conhecido como leste europeu ou Europa Oriental. E sob influência da União Soviética, esses países passaram a adotar o sistema econômico chamado socialismo. E também por influência da União Soviética, esses países começaram a adotar apenas um partido político, chamado Partido Comunista, certo? Que não aceitava a oposição. Mas, por outro lado, eles se preocuparam em sanar as necessidades básicas da população, de cultura, lazer, segurança, educação e saúde.
E aí, em pouco tempo, a população que pertencia à Europa Oriental, ela não via motivos para se opor a esse partido comunista, porque as suas necessidades básicas estavam sendo atendidas, e aí então os índices de qualidade de vida da população começou a aumentar. E aí, no ano de 1946, um ano após terminar a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro da Inglaterra, chamado de Winston Churchill, ele, numa declaração na televisão, ele acabou chamando os países europeus que estavam sob influência da União Soviética de cortina de ferro. E essa denominação acabou se popularizando, né? Então, a gente vai chamar de cortina de ferro todos aqueles países do leste europeu que estavam sob influência do socialismo, também conhecida como área da Europa Oriental, certo? Essa denominação de cortina de ferro, ela vigorou até o fim da União Soviética no ano de 1991. Então, hoje em dia, a gente não fala isso mais. Porém, aqueles países que foram até 1991, até a União Soviética acabar, a gente chama esses países até os dias de hoje de Europa Oriental. Países aqueles que estiveram sob influência da União Soviética, que adotaram o socialismo, certo? Então, a outra parte da Europa ficou conhecida como Europa Ocidental, certo? Essa Europa Ocidental, ela ficou aí sob influência direta dos Estados Unidos e adotaram, claro, o sistema econômico que esse país defendia, o capitalismo. Então, esses países chamados de Europa Ocidental, eles rapidamente se tornaram os países mais industrializados, que tinham os produtos de maior valor agregado, eles conseguiram reunir uma grande quantidade de matéria-prima e expandiram unidades das suas empresas, das suas indústrias, para países mais pobres, as famosas multinacionais, né? Então, pessoal, quando acabou a Guerra Fria, em 1991, a gente vê que essa denominação de Europa Oriental e Ocidental, pela influência do sistema econômico que eles adotavam, que eles tinham, hoje em dia não faz mais sentido, né? Porque todos os países europeus são considerados capitalistas, né? Mas muitos locais ainda utilizam essa denominação de Europa Oriental e Ocidental para separar o leste europeu do oeste europeu, certo? Baseado em resultados da Segunda Guerra Mundial pela influência capitalista e socialista no continente.